Olá, seja bem-vindo ao canal Provento Direto. Eu me chamo Robson, sou especialista certificado CPA 20 e vamos falar do projeto Carteira Salário Mínimo. Meu objetivo é ensinar você a investir de forma simples e prática, utilizando 10% do salário mínimo como base. Como faremos isso? Todo quinto dia útil faremos aportes em ativos geradores de renda, usando 10% do salário mínimo, que atualmente está em R$ 151,80. Dinheiro caiu na conta? Transfere para a corretora e faz o aporte. Não abriu conta em corretora ainda? Faça isso. Não sabe fazer? Em um vídeo futuro eu vou fazer uma gravação explicando como se faz a abertura de conta numa corretora. A nossa carteira está dividida em 4 classes de ativos principais. Nós dividimos em fundos imobiliários e ações com 35% cada, e cada uma com 7 ativos. Tesouro Direto e ETF com 15% cada, e cada um com 3 ativos. Você tem total liberdade para fazer a montagem da sua carteira com os percentuais que você julgar melhor. Se você ainda não sabe fazer isso, é só assistir meus vídeos que você vai entender como fazer e poderá você mesmo montar um portfólio adequado às suas necessidades. Tudo bem? Na semana do aporte, faremos uma simulação com 2 ou 3 cenários possíveis de aporte para cada uma das classes de ativos. Vamos aportar naquela que estiver abaixo da nossa meta e usaremos o melhor cenário para alocação naquela semana. Por quê? Para que consigamos aproveitar todo o nosso aporte, sem deixar sobrar um volume expressivo de dinheiro, como por exemplo mais de R$5. Não gosto disso porque eu sinto que estou deixando dinheiro na mesa. Então, quanto mais do aporte eu conseguir usar na alocação, melhor. Por isso eu vou apresentar para vocês 3 cenários e assim, e quando eu decidir por um dos cenários eu vou explicar por que eu decidi por ele, tá bom? A dica prática que eu dou para você é: seja disciplinado. Sempre invista no quinto dia útil do mês para criar consistência. Não deixe para fazer isso no 6º dia, no 7º, no 8º, ou quando sobrar aquele dinheiro. Grandes investidores pregam o seguinte: primeiro pague a si mesmo, depois gaste o que sobra. Já que você determinou que vai investir 10%, separa esses 10% e manda logo para a sua corretora. Feito isso, vamos ver como a nossa carteira performou? Nos vemos no próximo vídeo. Dando sequência ao nosso vídeo, vamos falar a respeito do que aconteceu nesse mês, desde o último nosso aporte, as movimentações que aconteceram, começando pelo relatório Focus dessa semana. Observa que a inflação ela continua em tendência de queda, já pela 10ª semana seguida, previsão até dezembro de 25 é de uma inflação de 5,07%. PIB, câmbio e Selic continuam estáveis. E esse foi o desempenho da nossa carteira no mês anterior. As ações elas sofreram um pouco e vão continuar sofrendo por um tempo, porque o nosso país está atravessando uma crise como há muito tempo não se via. Temos membros do Supremo Tribunal Federal sendo sancionados. O governo americano continua com a sua política de tarifaços, agora atingindo nosso país com tarifas em vários produtos na faixa de 50%. E tudo isso tem mexido com o preço dos ativos. No mês anterior, em julho, nós recebemos R$ 4,69 de proventos, que vamos juntar com os R$ 150,80 para o nosso aporte. Já temos provisionados em agosto R$ 5,39, o nosso melhor mês até aqui. E já temos aprovisionados em setembro R$ 2,04. Esse aqui são a fila de proventos para esse mês, com as suas respectivas datas de pagamento e as datas em que eles foram anunciados.
Nossa meta de patrimônio já está em 60%. A nossa meta de provento já está batida em 100%. Nosso objetivo era 1,20 por mês, que equivaleria a R$12 por ano. Já estamos em R$1,42, isso dá R$14,20 no ano. E vamos analisar agora o cenário do nosso aporte. Muito bem. Eu tive muito trabalho para chegar ao cenário ideal. Cheguei a 2 cenários específicos e eu iria trabalhar com apenas um. Ao longo do vídeo eu vou explicar por que chegamos a 2 cenários aqui. No primeiro cenário, a intenção é colocar TIGAR 11 e 0,03 cotas do IPCA 2040. E essa compra vai nos gerar uma despesa, um gasto de R$133. E em mãos temos R$156,49, que é a soma do aporte mais os proventos. E isso aqui vai dar uma sobra de aproximadamente R$20 e poucos, que é uma sobra que vamos deixar propositalmente para colocar na nossa carteira o HGLG11. E por que eu estava desenhando esse procedimento? Porque HGLG11 ele custa entre R$158 e R$161. Sua cota fica variando nessa faixa. É um bom fundo imobiliário, ele passa muito tempo, anos, negociando em torno de uma única faixa de preço. E para entrar na nossa carteira já de cara, era necessário que o nosso aporte estivesse dentro desta faixa, porém ele não estava. Então o que eu fiz? Para colocar esse ativo na carteira, eu precisava de uma sobra de um mês para outro. Apesar de não gostar de fazer isso, para esse caso valeria a pena. Então depois que eu desenhei esse cenário, eu fui realmente olhar para HGLG11 na última semana do mês de julho, para ver como é que estava e já pensar na carteira de setembro, eu descobri uma coisa interessante. A cotação caiu, e caiu muito. Por isso, eu já vou fazer um combinado com vocês. Se chegar o dia do nosso aporte, dia 7, eu não estamos no dia 7 ainda, eu estou gravando esse vídeo um pouco antes. Se chegarmos o dia do nosso aporte, dia 7 de agosto, que é o 5º dia útil, e a HGLG estiver negociando abaixo desse valor aqui, ele já entra agora na carteira de agosto. Se não, ele vai entrar na carteira de setembro. E aí vamos utilizar o cenário que eu havia mencionado antes, que é o cenário 1. Entenderam? Se dia 7 de agosto a HGLG estiver acima do 156,49, vamos usar o cenário 1. Se estiver abaixo, nós vamos usar o cenário 2. Aqui estão os respectivos preços tetos. Quando eu fiz essa tela, a cotação estava nessa faixa. Nosso preço teto é esse, tanto de HGLG como de TIGAR. E os dois estão negociando muito abaixo disso. E no próximo vídeo eu já vou falar direto a respeito do HGLG e do relatório gerencial, fazendo um resumo desse fundo para vocês, tá? Mesmo que seja o cenário 1, eu já vou falar de HGLG e vou deixar para falar de TIGAR em um momento futuro, tá ok? Nos vemos daqui a pouco. Muito bem. Dando sequência à nossa gravação da carteira do mês de agosto, vamos falar a respeito do HGLG, logística. Ele está cotado, na época em que eu fiz o print dessa tela aqui, a R$ 154,29. Teve uma mínima de 186 e uma máxima de 160. O dividend yield dele é 8,56%. Pagou R$ 13,20 nos últimos 12 meses. Valorizou-se 3,49% nos últimos 12 meses. E perdeu 1,17% neste mês. Aqui está as datas de pagamento dos últimos proventos anunciados. Ele sempre paga 1,10, tem pago esse valor
há bastante tempo, mais de ano. E o objetivo do fundo é explorar empreendimentos imobiliários voltados para operações logísticas e industriais, por meio da aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atenda à política de investimento do fundo. Esse fundo iniciou as atividades em março de 2011. Anteriormente, ele era gerido pela CSHG, a Credit Suisse, que geria esse fundo. E quando a Credit Suisse resolveu vender todos os fundos que estavam sendo administrados por elas, inclusive a HGLG, o novo gestor que comprou foi a Pátria Investimentos. Isso aconteceu tem mais ou menos um ano, no máximo 2. Ele é administrado pelo Banco Genial, tem uma taxa de administração de 0,6% sobre o valor de mercado do fundo, e isso é calculado ao ano. Público-alvo, investidores em geral, e tem um PL médio de 12 milhões. Cotas aproximadas de aproximadamente 34 milhões de cotas emitidas. É um fundo de gestão ativa, ou seja, ele compra e vende ativos no mercado para gerar renda para os cotistas e também para o fundo. Por que caiu tanto? Quando eu comecei o vídeo da carteira salário mínimo, eu havia mencionado que havia 2 hipóteses de aporte. Eu estava preparando o cenário para colocar esse fundo em setembro porque a cotação dele estava muito maior que o nosso aporte. Porém, aconteceu um movimento que fez ele cair muito, e o movimento foi esse aqui. O título é De Olho na Emissão. Vai ter ou não vai ter incorporação? HGLG 11. É do canal Lucas Fi. Eu recomendo que vocês assistam e acompanhem esse rapaz. Ele analisa com profundidade a maioria dos fundos seguidos pelos investidores, e ele faz isso todo mês. Todo mês, praticamente todos os dias, ele coloca um vídeo novo sobre um relatório gerencial de um fundo específico e faz uma análise desse relatório gerencial, faz elogios, faz críticas ao trabalho que os gestores estão fazendo, e isso faz muito bem para a indústria de fundos imobiliários. O trabalho dele é um trabalho excelente, eu recomendo que vocês assistam. Por que razão? Porque eu não entro no nível de detalhamento que esse rapaz entra. O meu foco aqui é outro, é ensinar vocês a fazer uma carteira que gere renda, que vai pagar suas contas no futuro. Já o foco dele é o contrário, é analisar com profundidade se esse investimento faz sentido ou não para você, ok? No vídeo ele comenta sobre essa página aqui, inclusive é o mesmo relatório gerencial que eu separei para montar esse vídeo aqui, só não tinha colocado essa página, porque eu não cheguei a ler até o final. Normalmente eu separo apenas uma parte que eu acho interessante. Não tinha chegado aqui, e mesmo que eu chegasse, talvez eu nem me atentasse para esse detalhe aqui, porque isso para mim é relevante. Eu vou explicar por quê. Ele fala sobre a Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu no dia 8 para a 10ª emissão de cotas. Toda vez que tem uma emissão de cotas, surge um alvoroço no mercado sobre o que o fundo vai fazer com o dinheiro. Gestores por aí afora de diversas casas usam emissões para adquirir ativos uns dos outros, e algumas vezes acontece de ter um eventual conflito de interesse. Isso é péssimo para a imagem do gestor e é péssimo também para o mercado, porque os investidores jogam a cota lá embaixo sem pena nenhuma. Então, ele tratou de deixar claro nesse relatório gerencial aqui que não tem essa intenção. A Assembleia Geral Extraordinária não prevê a aprovação da aquisição de ativos em situações de potencial conflito de interesse, incluindo cotas e ativos de fundos geridos pelo Pátria. Ele deixou isso claro aqui. Porém, o Lucas Fi ele chamou atenção para um detalhe que aqui não diz. Ele falou, tá, tudo bem, está dizendo que não vai ser esse o caso de agora. Mas e amanhã? Você não deixou isso claro. Então,
sem querer ou querendo, ele abriu um parênteses aqui, abriu uma reticências, ou melhor, uma aspas, e falou, tá, e no próximo? Vamos ter que nos preocupar com isso também? Óbvio que ele não fez essa pergunta, não usou essa frase aqui, mas nas entrelinhas a gente sabe que a dúvida é exatamente essa. E aí, Pátria? Na próxima emissão, vamos nos preocupar com isso de novo? Será que não seria bom você bater o martelo agora e fechar esse assunto, dizer que isso nunca vai acontecer? Foi essa questão que ele levantou. Porém, eu aqui vejo a situação por um outro ângulo. Todos esses gestores do mercado financeiro, eles têm que seguir normas de conduta estabelecidas pela ANBIMA. E entre essas normas está o conflito de interesse, que tem que ser evitado a todo o custo. Mesmo que os cotistas aprovem isso, querendo ou não querendo, os gestores têm que evitar essa prática, porque isso é danoso para o patrimônio do fundo, que é gerido por eles, e também para o mercado. Porque o investidor, se ele não gostar do movimento que o gestor está fazendo, vai descontar na cota, ele vai vender suas cotas sem pena e sem dó nenhum. Esse é um movimento que apavora o investidor. E é por isso que fez a cotação da HGLG cair tanto em tão pouco tempo. Tá? E eu vejo isso como uma oportunidade de entrada, porque o HGLG, bem como os demais fundos geridos pela CSHG, que agora fazem parte do Pátria, são excelentes fundos. São os melhores fundos que existem na indústria e é por isso que vale a pena a entrada especificamente no HGLG. Mas, Robson, e se até se mostrar errado? Se no futuro acontecer exatamente isso que ele disse que não ia fazer agora, pegar um ativo ruim que ele tem lá no fundo, que ele não consegue se desfazer de jeito nenhum, fazer uma emissão e inserir esse fundo dentro do HGLG. Bom, se ele fizer isso, vai acontecer uma coisa que eu chamo de quebra de confiança. Isso é muito importante no mercado, o gestor zelar pela imagem da casa que ele trabalha, zelar pela confiança que o investidor tem ao colocar o seu dinheiro naquele instrumento financeiro, porque uma vez que a confiança é quebrada, isso não volta mais. Eu falo isso de experiência própria porque eu era investidor do MXRF e no passado teve um problema que a CVM precisou entrar no meio, isso gerou um barulho danado na indústria. Vários influenciadores fizeram uma tonelada de vídeos a respeito do caso da briga da CVM com o MXRF. Na época eu ainda, apesar de falar algumas coisas, eu estava tentando copiar alguns influenciadores que eu seguia lendo relatórios gerenciais e tal. No final abandonei essa ideia porque não estava aí na frente. E era muito trabalhoso e assim, eu senti que não era eu. Mas assim, eu li os documentos, os comunicados emitidos pelo MXRF, li também as coisas que a CVM soltou em relação ao problema gerado, e no fim eu cheguei à seguinte conclusão, que o MXRF fez um movimento que não era para ter feito, isso quebrou a minha confiança no fundo, e eu imediatamente vendi as cotas, era a minha maior posição na carteira, eu tinha muita cota de MXRF, vendi essas cotas e coloquei meu dinheiro em um outro fundo imobiliário. E desde então nunca mais olhei para a cara da MXRF. De lá para cá a cota caiu, subiu, voltou ao patamar que estava antes. Continua com o mesmo número de investidores que tinha antes. Existe muita gente que gosta desse fundo porque é um fundo reloginho, ele paga direitinho. Foi o primeiro fundo base 10 que surgiu na indústria. É por isso que ele é tão querido no mercado. Porém, para mim, não dá porque quebrou uma coisa que eu prezo, que é a confiança. E se o Pátria fizer no HGLG exatamente isso que ele disse que não vai fazer, vai caracterizar como uma quebra de confiança. Eu vou fazer um vídeo específico para vocês falando por que o HGLG vai sair da carteira e o motivo vai ser quebra de confiança. A gente vai vender a cota e vai partir para um outro fundo imobiliário. Combinado assim? Então, feito isso, vamos para o próximo slide. Aqui o gráfico da cotação da época da
Assembleia 8 do 7, observe que a cota já tinha caído um pouco aqui, aí de 8 para 9 caiu mais, ficou oscilando nessa faixa, depois caiu mais um pouco, subiu aqui, caiu, aqui teve mais ensaio de subida porque era o dia da divulgação dos proventos, então muita gente entrou para aproveitar esse momento, dormi posicionado aqui, mas no dia seguinte, no dia 1º, já teve outra vez saída de investidores e é bem provável que esse movimento deva continuar. O fato é que, se ele estiver abaixo dos R$156, é compra para a gente. E vamos entrar no fundo imobiliário por essa razão. No panorama de junho, ele fala sobre elevada volatilidade, fala de incertezas fiscais, política monetária restritiva e dinâmica inflacionária desafiadora. Isso após ter colocado alguns indicadores a respeito da evolução dos fundos imobiliários no mês de junho. Depois fala a respeito da decisão do Copom de elevar a Selic para 15% ao ano e manter essa taxa por um período prolongado. Isso já aconteceu. Na reunião da semana passada, o Copom manteve a taxa, ela continua em 15%. Fala também da expectativa de menor inflação, e isso resultou na redução dos juros futuros. Então, quando você ouvir falar do fechamento da curva, significa que os juros futuros começaram a cair. Isso favoreceu os fundos de recebíveis, que continuam entregando rendimentos elevados. E no final fala que os fundos de tijolo, como é o HGLG, continuam pressionados pela taxa de juros de curto prazo, mas tendem a apresentar elevado ganho de capital no fechamento da curva de juros. Então, quando o Copom começar a reduzir a taxa, a cotação vai começar a se elevar. Aqui no comentário da gestão ele faz um resumo do primeiro semestre, diz que tem como objetivo manter a atuação do fundo em desenvolvimento que aumente o potencial de geração de renda a médio prazo, sempre orquestrando o tempo exigido para a construção de determinado projeto, com recursos e via fundo e vida do fundo, para que o patamar de renda durante o desenvolvimento não seja afetado. Então ele quer ampliar o portfólio sem reduzir o pagamento do provento. Também fala de melhorar o resultado da exploração do portfólio, especialmente em termos de diminuição da vacância e aumento dos valores de alocação. E finalmente fala que o perfil estratégico do portfólio, que é focar em imóveis de qualidade em praças logísticas importantes. Como você faz para ter acesso ao relatório gerencial do seu fundo? Você vai no site Status Invest, clica na lupa, digita o código do seu ativo HGLZ11, rola até a tela até chegar essa parte do comunicado, vem aqui em relatório gerencial, clique em abrir e faz a leitura do seu relatório gerencial. Porque isso é importante você fazer todo mês, a leitura de pelo menos um relatório gerencial do seu fundo imobiliário. Vamos ter 7 na carteira. Em 7 meses você consegue acompanhar todos os seus fundos fazendo isso. Em pelo menos um. Porque é o gestor conversando com você sobre o que ele está fazendo no seu fundo imobiliário. Aí você consegue saber o que o gestor está fazendo, se você concorda ou não, se você vai continuar com esse fundo na carteira ou não. Tá ok? Não deixe de fazer isso, porque é o gestor conversando com você, dando satisfação do que ele está fazendo. Ele paga para isso. E se você não gostar de algum movimento, ou você vai lá e manda um e-mail para ele reclamando disso, querendo mais explicações, ou você vende sua cota no mercado secundário e vai para um outro fundo. Como compra, você vai entrar na sua corretora, colocar o código do ativo. No fundo imobiliário você compra de uma em uma cota, então não precisa botar o F no final, como nas ações. Vai calcular se cabe no valor disponível. Nesse caso aqui, se acontecer o movimento que eu previ nos cenários 1 ou 2, vamos colocar HGLG na carteira agora em agosto ou então em setembro. Vai confirmar a compra e acompanhar os rendimentos quando for anunciado o pagamento. No próximo vídeo vamos fazer o cadastro desses investimentos no site do Investidor 10 e nos vemos daqui a pouco.